Senhor Deus, Pai, Criador de todas as coisas, o nosso Redentor, a nossa fé, o nosso sentido, o que dá sentido a todas as coisas e pelo qual tudo subsiste. Pai, nós te adoramos e nós te pedimos, Senhor, nós não somos dignos de estar aqui, nós não somos dignos de conhecer sobre o Senhor, mas a tua misericórdia é muito grande e nós te agradecemos porque o Senhor estendeu a sua mão para nós e nos mostra coisas, Deus, da tua personalidade, do teu caráter, da tua divindade. Não merecíamos, Deus, mas nos torna aptos a aprender, que a gente possa ver a tua grandiosidade, Deus, nas grandes, nas pequenas coisas, que a gente possa ver o teu agir, que a gente possa ver a tua mão, que a gente possa ver a tua redenção, Deus, nesses dias. E que o Senhor nos mostre, Deus, quem nós somos, Deus, e quem o Senhor quer que nós nos tornemos. Isso é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Gente, depois das oficinas, depois de vocês terem visto um pouco algo que eu acho que estava um pouco mais relacionado com o mandato cultural de vocês, a gente volta aqui para falar um pouco e fechar a nossa conversa de hoje, esse nosso papo sobre histórias, com o tema de identidade e destino. E aqui eu trago o Jesus do The Chosen para vocês, porque eu acho o papel brilhante, esse papel dele é brilhante, a forma como ele sorri, a forma como ele interage com as pessoas, nossa, conquistou. Gosto muito dessa versão do Jesus do The Chosen. E lá em João, quando os dois discípulos, lá no Evangelho de João, quando os dois discípulos vão atrás de Jesus, depois que João Batista diz: "Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo." Jesus olhou em volta e viu que o seguiam. Jesus se vira para eles e pergunta: "O que vocês querem?" Ele não pergunta: "Quem vocês são?" Ele não pergunta: "Como ouviram falar de mim? Quem vocês pensam que eu sou?" Não nesse momento, né? Tem um momento atrás que ele pergunta. Mas ele pergunta: "O que vocês querem?" Será que Jesus sabia o que ele estava perguntando? Qual era o propósito de Jesus em perguntar o que eles queriam e não quem eles achavam que ele era? Poderia dizer: qual é o seu propósito? O que é que vocês querem? O quê? Me seguindo e vindo aqui atrás de mim. Para conhecer um pouco esse ambiente que a gente veio falar hoje aqui, que é a universidade, eu queria trazer alguns dados para vocês da Universidade Federal de Pernambuco, que é a universidade pública que está aqui também, né? Nós temos campi aqui, Garanhuns, Vitória e Recife. Tá? Se vocês forem para a área pública, para a universidade pública, provavelmente é aqui que vocês vão estudar. Então, existe um site agora que fala da UFPE em números. E ele destrincha tudo, tudo em termos de associações, em termos de organizações que existem dentro da universidade, ensino, extensão, pesquisa, os centros acadêmicos. E eu queria chamar a atenção para vocês, para essa comunidade de mais de 47 mil integrantes. A Universidade Federal, ela conta com mais de 47 mil pessoas circulando ali naquele espaço durante um dia, uma semana. Então, é muita gente, né, que a gente tem a oportunidade de cruzar, de falar, de ver, de compartilhar. E nós estamos lá também, alguns de nós. Alguns vão entrar.
E aqui, nesse ano de 2022, que foi feito esse levantamento, tem um acompanhamento, né, a divisão entre corpo docente e corpo discente. A gente tem aqui 2018, 2019, 2020, a gente teve uma perda, né, de população. Aqui fica melhor para olhar. Uma perda de população por conta das mortes, né, na pandemia. Muita gente morreu, muito estudante, muito funcionário. A pandemia existiu e matou gente, viu, gente? É horrível. 2021, 2022. É que a gente pode ir acompanhando a quantidade de pessoas e outras coisas que existem na universidade. O nome universidade, ele surge com a intenção de unir, é isso mesmo, unir diversidades. Como se tinha na cabeça que nós tínhamos um Deus único, que era capaz de unir todas as coisas, isso está lá em Colossenses. Então, por que nessas diversidades nós não acharmos um ponto em comum para nos unirmos? E assim começam as universidades, tal qual as conhecemos, como vocês já viram. E isso faz parte de uma história. Nós, hoje, fazemos parte de uma história. Não só como universidade, mas como cristãos também. Quem nós somos? Nós somos integrantes de uma grande história. De uma história de redenção. De uma grande história de amor. De uma história que começa com um relacionamento, uma queda e uma redenção. Todos nós, nas nossas micro-histórias, participamos dessa grande história, que é a grande narrativa. A gente não tem só uma história dentro da universidade. A gente tem uma história no cosmos, na criação do universo, no mundo. Nós somos parte dessa história, dessa grande história. Quando a gente passa a pensar dessa perspectiva, isso direciona a gente para os locais corretos. Que história nós participamos? Para onde ela caminha? Aqui são alguns integrantes da universidade. Algumas daquelas 47 mil pessoas estão aqui representadas. Não são quaisquer pessoas para nós. São nossos irmãos. Ninguém é. Mas esses aqui são nossos irmãos confessionais. São integrantes de movimentos estudantis cristãos, dentro da universidade. E eu acho uma coisa linda quando eu olho essa foto e vejo como eles são tão diferentes. Fisicamente falando. Se a gente olhando já vê tanta diferença, imagina de personalidade, como eles são. E essa diversidade, ela é magnífica. Porque foi Deus que quis assim. Foi Deus que fez a gente único, 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 de forma que nem um irmão gêmeo, ele é idêntico ao outro. É assustador, não é isso? Os irmãos gêmeos de mesma gestação, os gemelares, que a gente chamava antes de univitelinos, eles têm as digitais diferentes, a íris diferente. O material genético é o mesmo. Eles têm o mesmo DNA. Se um irmão gêmeo é suspeito de um crime e acham o DNA dele lá, até o momento nós não temos como separar os dois. Mas a gente descobriu uma outra coisa, a não ser que tenha digital. Mas a gente descobriu uma outra coisa que eles têm de diferente, que é a epigenética. O que se gruda lá no DNA deles é diferente para cada gêmeo. Quando a gente puder mapear a epigenética, a gente vai conseguir separar, inclusive, esses gêmeos. Ou seja, nós somos únicos em uma história de redenção que não é composta por regras apenas. Nós temos regras também. Mas ela é uma grande narrativa, da qual fazemos parte.
E temos um papel único, cada um de nós. Essa tese de que nós somos aquilo que nós amamos, que é do James Smith, é um filósofo norte-americano, ela traz a ideia de que a gente não pode ser convencido apenas pelo intelecto. Também pelo intelecto. Mas não apenas pela razão. É aquela questão. Eu sei o que devo fazer, mas não é aquilo que eu faço. Eu sempre faço o que eu sei que eu não devo fazer. E eu vivo nessa luta constante. O Paulo já falava, isso acontece com cada um de nós. Porque só a razão, só a gente saber, não vai fazer da gente quem a gente deveria ser. A gente precisa amar o que a gente deveria ser. Nós precisamos amar a Deus para que a gente seja a imagem de Deus. Porque a gente é a imagem daquilo que a gente ama. Nós usamos algumas ferramentas, como o pessoal que foi para as ferramentas de evangelismo viram, que são ferramentas que mexem não apenas com a razão, mas que mexem também com o imaginário das pessoas. Porque nós trazemos para ela um pouco dessa grande história. Eu não estou aqui só falando para você que Jesus veio e vai salvar você de seus pecados, mas eu estou aqui para te contar uma história. E o que um filósofo chamado Charles Taylor, ele vem falando sobre a humanidade atualmente. Ele diz que as pessoas elas não estão interessadas em regras. Elas estão interessadas em histórias. Elas querem saber histórias, narrativas. Se a gente quiser criticar o Charles Taylor, por que será que o Big Brother faz tanto sucesso, né? Por que a gente não consegue não assistir o danado Big Brother? Não consegue não acompanhar. Uma novela. Nem todos, eu não gosto de televisão. Mas a maioria de nós, né? Por que a gente quer saber as histórias? Por que aquilo encanta tanto a gente? Parece que a gente nasceu com aquele carimbo da história, né? A gente tem que saber uma história acontecendo. E ele diz que isso são rastros em nós dessa grande história que a gente participa, que é a grande narrativa. E essas histórias que a gente vê, elas são mas tão infimamente inferiores, uma redundância, mas tão pequenas, diante dessa grande história, que fica até sem lógica, quando a gente pensa que muitas vezes a gente não assume a história que a gente é. A história que a gente faz parte. Muitas vezes a gente caminha como se a gente não fosse encontrar com Deus lá na frente. Como se o apocalipse não fosse acontecer, né? E por que a gente se recua tanto no meio de tantas narrativas que não são nem de perto tão interessantes como a nossa grande narrativa? Por que para a gente é tão difícil às vezes fazer isso? Será que a gente está amando realmente aquilo que a gente deve amar? Porque a gente está se tornando o que a gente ama? E aí eu queria mostrar para vocês, esse aqui é o meu filho, o Caio, meu filho de Welton, né? Ele tem 5 aninhos. O Caio ele é muito, muito, muito diferente da gente, muito. E ele, assim, a gente brinca que a gente diz o Caio, ele nasceu crente já, né? Porque ele faz umas coisas, assim, a gente faz evangelismo, mas a gente fazia, né? A gente nem, assim, aquele evangelismo de sair evangelizando mesmo na universidade, a gente evangelizava com as 4 leis, o Conecta. E agora a gente não faz mais, né, como estudante, mas a gente era mais, não sei, delicado, contido, né? Contido. O Caio não, o Caio ele é extravagante. Ele fala verdades assim, que é uma coisa, e é o jeitinho dele. E Deus ama a gente, Deus ama o Caio, todos nós estamos aí na grande narrativa, é a personalidade dele. Né? E ele tem uma...
Ele tem várias histórias, ele tem 5 aninhos, mas a gente ia trazer ele para cá, mas a minha irmã disse que ele parou numa sorveteria que vocês têm aqui, Mundo dos Sabores, eu não sei o que é. Ele mandaram uma foto para mim, ele agarrado com um sorvete, ele está lá. Aí não vai vir. A gente foi comprar umas roupinhas para ele, ele estava na loja, aí a mulher separando tudo, aí ele olhou para ela e fez. Ele riu assim, ele é bem simpático. Ela, que neném linda, ele fez, Jesus vai voltar. Eu disse, meu Deus, o que esse menino fala? Que negócio fora de contexto. Menino. Aí ele, para ela assim, né? Aí ela fez, que menino bonitinho. Ele fez, é isso mesmo que eu falei. Desse jeito. Ele fez a gente foi no shopping Rio Mar, ele fez eu e o Elton comprar um crucifixo. Ele disse, eu quero um crucifixo. Ele começou iscando, um crucifixo. A gente entrou numa loja que eu não sei nem o que era, pegou o crucifixo. Gente, ele parou no meio do shopping, aquilo foi assim, nossa, eu fiquei encantada. Eu disse, meu Deus, que coisa linda. Ele parou no meio do shopping, ele levantava assim a cruzinha, gente. Desse tamanho. Eu acho que ele tinha 4 aninhos, né? Ele levantava assim a cruzinha. Aí passava uma pessoa, aí ele, você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Desse jeito, com aquela felicidade assim. Nossa, muito ignorado, né? Nem com criança as pessoas têm, né, essa sensibilidade. E a gente olhando ali de longe, essa foi a segunda vez que ele saiu para evangelismo assim, na rua, né? A primeira foi no Natal. Eu contei a história do Natal para ele, ele tinha um cartãozinho de Natal. Gente, ele ficou encantado. Que história linda! Aí ele saiu, ele foi para o parquinho. Quando ele chegou no parquinho, ele fez a mesma coisa. Ele, com um cartãozinho, ele levantou. Eu tenho uma história para contar para vocês, gente. Ninguém queria ouvir, ninguém queria ouvir. Foi tão triste, assim, a gente estava olhando de longe para ele, tão triste, bonito e triste ao mesmo tempo. E aí ele saiu, assim, ele chorou, esse dia ele chorou. Aí ele foi no carro, ele chorando. Eu disse, o que foi, meu filho? Você está assim? Ele fez, eu tinha uma história tão bonita para contar, mas ninguém queria ouvir. Gente, 4 anos de idade. Eu disse, que isso? E a gente não faz isso, né? A gente não faz isso. Mas aí, aquilo ali me pegou de um jeito. Eu tinha uma história tão bonita para contar, e ninguém queria me ouvir. Olha a noção que ele tem da narrativa que ele faz parte. E aí eu trouxe para vocês, eu queria te pedir para a parte do vídeo. Tem um vídeo que já está lá no ponto. Vocês já viram esse filminho chamado Superbook? É maravilhoso para criança. Ele mostra várias histórias, mas sempre naquele contexto de criação, queda e redenção. Tá? E aí, é a partir de 1 minuto e 20... Cadê um pouquinho? Aí, 1 minuto e 25, eu acho. Aí. Tem som? Tem como botar som? Se tem som, coloca com som, que é emocionante. Gente, essa aí é a abertura, vai começar a abertura do Superbook. E ele é assim, quando ele assiste a abertura do Superbook, ele pega assim uns elementos do que ele está estudando, alguma coisa. E aí ele vai acompanhando. Olha como é emocionante essa abertura. Eu acho, né? Mas a grande narrativa. Criação, dilúvio. Isso ele fala gritando, dilúvio. Moisés. Nascimento de Jesus. Gente, Jesus. Quando ele chega nessa parte, pode parar. Quando ele chega nessa parte, gente, ele pula. Ele faz assim. O céu! Todas as vezes ele faz isso. Com 5 anos de idade. Glória a Deus. O céu. Ele sabe a narrativa que ele faz parte. O que mais eu aprendi com o Caio, vendo esses desenhos? Vocês vão ver, quando vocês tiverem filho, a gente tem que aproveitar tudo para tirar uma chance de aprender alguma coisa, que a gente fica com um tempo muito reduzido para estudar, para fazer qualquer coisa. Ele assiste um filmezinho que é chamado Santiago dos Mares, que é um piratinha, que ele é um piratinha do bem, que enfrenta piratinhas do mal. E aí, quando os piratinhas aparecem, essa cena tocou em mim. Porque, olha bem, esses aqui são os piratinhas do mal. Aí eles aparecem e mostram o Santiago e o resto do pessoal da vila, que é do bem, quando olham esses piratinhas. Olha só, todo mundo aqui está com uma cara feia. O Santiago não. O Santiago, ele vira a espada e dá aquele sorriso.
quando ele olha. Todos os vilõezinhos estão com a cara de deboche, sorrindo. Os outros aqui com a cara meio que de medo ou de qualquer coisa. E ele olha sorrindo para o desafio. Eu disse, gente, o Santiago dos Mares sabe a história que ele participa. Ele sabe. E Deus falou comigo nessa imagem. Porque às vezes a gente olha para o problema e a gente olha com medo, recuado, se humilhando, sem saber quem a gente é. E eu acho que quando a gente sabe a história que a gente participa, a forma que a gente olha para o desafio, ela é diferente. Eu não gosto de beber. Eu não gosto mesmo de álcool, nunca gostei. Mas, às vezes, a bebida, para algumas pessoas, tem aquele cunho social, né? E aí a gente vai para vários lugares, aí que a pessoa está bebendo, não, bebe só um pouquinho, aquela coisa toda. Eu nunca gostei. Mas não foi isso que não me fez beber, nem socialmente, vamos dizer assim. Eu ouvi uma história, uma narrativa, que falava que quando Jesus estava crucificado, ofereceram para ele aquela solução, que era vinagre e alguma outra coisa, que era para ele ficar anestesiado. Que eles faziam aquilo para as pessoas que estavam sendo crucificadas, para elas suportarem a dor daquele fim da morte, anestesiadas. Então, quando oferecem a Jesus, ele vira o rosto, ele nega. E aí o pregador fez assim, Jesus, ele queria estar com toda a sua cognição, em perfeito estado, até o último momento. Eu nunca gostei de beber, mas nesse dia não tem socialmente que me faça. Que eu digo, gente, eu quero estar com a minha cognição, no seu perfeito estado, até o último momento. Eu não quero perder a minha cognição, assim como fez o nosso mestre. Por que eu vou perder os meus sentidos? Por quê? E assim, no seu último suspiro, ele oferece salvação ao outro crucificado, na sua sã consciência. A gente precisa estar consciente nesse mundo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Dentro disso, eu vou falar um pouco para vocês dessa minha pequena história na grande narrativa, dentro da CRU, do Movimento Estudantil Alfa e Ômega. Lá, eu me converti, eu era universitária. E eu sabia que existiam grupos universitários, e quando eu me converti, eu fui procurar eles. E eles tiveram participação nisso, porque eu vi algumas ações, então Deus foi construindo isso, e teve um momento que aconteceu. Então, eu comecei a participar desse movimento, e a gente teve momentos assim, magníficos, magníficos. Coisa assim, muitas vezes eu sou chamada para dar testemunho de movimento, eu digo, gente, eu tenho a sensação de muita incompetência, porque não tem como falar. Não tem como falar. Mas vamos tentar alguma coisa. Aqui foi o primeiro congresso que eu fui. Nesse congresso foi no Rio de Janeiro, congresso nacional. E estávamos eu e o Elton e a gente não se viu. Foi em 2012. A gente não se conheceu. A gente participou de uma reunião de líderes de movimento nos estados e a gente não se conheceu. Recife e Maceió fizeram uma aliança para fazer congresso juntos. Eu era da liderança de Recife, ele era da liderança de Maceió. E a gente não se conheceu. Porque não era o momento, né? Aqui a gente fazendo o evangelismo no vestibular. Hoje era Enem, eu nem sei se era Enem já, eu acho que já era Enem. No dia de prova do Enem, tá? Então a gente foi lá para o UPE, perguntava se a gente podia orar pelas pessoas. Nossa, o povo orava, chorava, a gente dava água, dava caneta. Era emocionante, gente, era lindo de ver. E como as pessoas precisavam daquilo naquele momento. Esse aqui foi um congresso que a gente fez no Nordeste, que a gente chama de Nordestão, que era todo mundo da CRU do Nordeste. Gente, olha a quantidade de gente. A gente organizou esse congresso pelo Skype. Foi terrível. Era uma coisa assim, que só Deus mesmo. A gente brigava, a gente não se entendia. E a gente, olha, pensa no negócio que deu trabalho. Que congresso lindo. Que congresso lindo. Aqui foi quando a gente começou
Aí a gente teve que se conhecer, a gente se conheceu em um anterior, mas aí a gente fez um congresso juntos de Recife e Maceió. E foi aqui que a gente começou os primórdios do nosso namoro e posteriormente, né, do nosso casamento. Essa foto eu separei para vocês porque a gente evangelizava muito um departamento lá da universidade, que é o Departamento de Educação Física. Eu fui esses dias para lá, que Caio está fazendo judô lá agora, e aí eu revivi alguns momentos, eu olhando algumas situações. Gente, como Deus tem, na minha concepção, Deus tem um carinho muito especial por aquele departamento. Porque a gente já fez tanta coisa lá. Tanta coisa. Era um departamento que sempre tinha assim, muita demanda. Eram peças que o pessoal fazia. Então, os estudantes de lá, muito engajados, fazendo tanta coisa. Assim, nossa, todo lugar que eu olhava já tinha sido feita alguma coisa da CRU, ali naquele departamento. E eles estão construindo a história deles, deixando Deus tomar o lugar que é dele, dando para Deus a glória que é dele, dentro de toda essa história que eles estão construindo. Pernambuco, isso aqui eu peguei que o Iraque estava aqui, que a gente fez um treinamento com o pessoal de Recife. Aqui, representação de Pernambuco, o pessoal fica muito representando o estado, assim, quando a gente vai, porque é Brasil inteiro, né, os estados ficam muito colados e querem ser representados, é bem sentimento tribal. E aqui foi um pessoal que foi para o exterior e que a gente pôde dar um suporte, que muita gente ia para Recife para pegar o avião para o Panamá. E aí a gente pôde dar um suporte assim, para o pessoal em termos de logística. Então, foi muito, muito, muito bom. E assim nós participamos. E nessas narrativas eu venho aprendendo com o pequeno Caio, que aqui essa foto eu tirei com ele, que eu disse, gente, vamos tirar essa foto com o Nicodemos, aproveita que é para ele guardar para a posteridade. Olha, gente, quando eu era pequeno, eu conheci o Nicodemos. Mas o que é que eu venho aprendendo com ele? A me preparar também e ver a perspectiva dessas narrativas que a gente está vivendo. Tá? A perspectiva dessa grande história que a gente faz parte. E para dar um exemplo para vocês, eu trouxe esse momento que eu tive aqui na Universidade Federal de Pernambuco, na nova posse do reitorado, que eu fui chamada para representar todos os técnicos da universidade. É muito, né? De fazer um discurso. Só o que é que aconteceu? E eu devia ter, glorificado a Deus, né? Que bom, a gente chegou, a gente poder falar, a gente ter voz, representar os técnicos naquele momento. Mas o que acontece eu fui chamada de última hora por uma amiga, eu não queria ir, e eu fui pela amizade, para ela não ficar triste, chateada comigo, alguma coisa assim. Eu me preparei, até fiz um discurso, mas assim, eu não fui com essa ideia do reino, da grande narrativa, de estamos aqui, somos cristãos. Eu não fui com essa ideia. Eu fui para cumprir uma tabela, uma coisa... Enfim, era um compromisso exclusivamente social. Além de ter gerado muitos memes, porque, como docente, tudo que eu coloco nas redes sociais vira meme. E aí fizeram esse meme na hora que eu estou aplaudindo, né? E tudo que eu boto no grupo, aí o povo bota o meme aplaudindo, que foi uó. Eu fiz coisas que eu não queria fazer. Eu saudei como mesa pessoas que eu não queria saudar. E não dei a glória a quem deveria ter dado. Isso é muito doloroso para mim. Foi muito doloroso para mim. Mas isso eu queria dividir com vocês para dizer que a gente esteja consciente a todo momento. Que a gente esteja preparado e orando a todo momento. Porque por mais que a gente saiba intelectualmente, racionalmente, algumas coisas, na verdade, todas as coisas têm que passar pelo nosso centro volitivo, que é o nosso coração. Não um coração de sentimentalismo, mas o coração da gente estar ali, vivendo todas aquelas coisas e saber quem a gente é, identidade, e mais ainda, saber para onde a gente vai, propósito. Então, o tempo inteiro,
a gente tem que pedir a Deus para nos lembrar disso. E aqui eu contei para vocês um pouco das minhas histórias. Eu sou Camila, aquilo que vocês leram na chamada, aquilo que o pastor Estevão falou para vocês, mas eu sou um tanto de outras coisas também. E o meu propósito dentro da universidade é conhecer a Deus, exercer o meu mandato cultural. Eu amo o conhecimento, eu amo. E eu peço a Deus que Ele me dê luz para ver as coisas como elas realmente são. Mas tem um propósito que eu sempre tenho que lembrar dele, que é o meu propósito máximo. Que é, eu acho que eu vou virar a pedrinha. Eu não sei porque eu tenho essa ideia. Que Jesus já me dá uma pedra, eu vou virar a pedrinha e eu vou ver o nome que Ele colocou lá. Porque foi isso que Ele disse que ia fazer. Uma pedra branca com um novo nome. Eu não sei se é simbólico, eu não estudo Apocalipse, não coloquei hermenêutica, exegese, nada. Mas esse pensamento, ele permeia o meu imaginário. Esse pensamento está ali presente sempre, aquela pedrinha branca. Eu giro e vejo o meu nome. E esse é, bem en passant, o grande propósito da minha caminhada. Não é ele, é o que ele significa, né? Porque isso quer dizer que a gente passará a eternidade com ele. Mas a gente é tão minúsculo que precisa muitas vezes de coisas físicas, coisas mais palpáveis, para estar lembrando. Já vai para o último. Dá para passar? Tem esse anterior. O Robert Boyle diz que Deus nos fornece 2 livros. O livro da natureza e a Bíblia, que é o livro da revelação. Revelação natural, revelação especial. Para ser instruída de maneira correta, a pessoa deve dedicar a mente ao estudo de ambos. A mente e também o coração. Os 2. Qual o objetivo de nós dentro da universidade? Eu ficava revoltada quando o pessoal não queria participar do evangelismo. Eu dizia, crente, vem para a universidade, quer participar. Ah, não posso. Eu ficava, nossa, gente, eu duvidava da crença das pessoas quando elas não queriam participar. Olha que coisa dura. E Deus me mostrou, não é o objetivo de você estar na universidade, não é esse, não. Não o maior. Ele pode ser um dos, mas não é o maior, não. O maior objetivo da nossa vida sempre é glorificar a Deus. Nós vamos para a universidade, gente, 99% das pessoas estão lá para se formar. Ninguém está lá para beber, namorar, sair, não. A maioria das pessoas estão lá para estudar, se formar e ter uma profissão. E nós precisamos de cristãos exercendo profissões. Nós precisamos de cristãos em todos os lugares. Legislando, julgando, formando, fazendo, com a cognição restaurada para entender o mundo como ele realmente é e glorificar a Deus. Nós precisamos de cristãos formados na universidade. Mas o objetivo principal da gente é glorificar a Deus. Tem gente que vai evangelizar, tem gente que não vai. Tem gente que vai passar muito rápido, tem gente que vai passar mais tempo. Mas todos nós podemos contribuir para a sociedade, para o bem da humanidade. E com isso nós glorificamos a Deus. E nós podemos fazer isso evangelizando, exercendo a nossa profissão com virtudes, com ética, com dedicação, com amor. Fazendo aquilo que nós fomos criados para fazer. Eu deixei aqui algumas dicas de livros para vocês, tá? Eu posso até passar depois a apresentação, se vocês não quiserem anotar, que são livros que podem ajudar vocês na caminhada. Porque eu, observando essa vida na universidade há tanto tempo, eu estou na universidade. Gente, eu entrei na universidade em 1995, na 5ª série do Colégio de Aplicação, que hoje é 6º ano, né? Eu estou lá desde então. Faz quantos anos? É 30, é? 30, né?
Olha só, é muito tempo, né? Com várias visões. Estudante, técnica, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, professora. E eu percebi uma coisa, muita gente fica com medo de ir para a universidade, com medo de perder a fé quando entra na universidade. Mas eu não acho esse o principal problema da universidade. O que eu constatei e senti muito na pele é um dos principais problemas que a universidade tem é saúde mental. É a saúde mental. Os estudantes estão adoecendo. Todo mundo está adoecendo. É demais, é muita coisa. São prazos assim, não dá para cumprir aquilo. E quando você é tratado, se você não é tratado como imagem de Deus, como a Imago Dei, o pessoal que estava na oficina de sexualidade, foi ótimo. Como as pessoas tratam aqueles meninos? Como se fossem nada. Por isso nós precisamos de docentes cristãos, amigos cristãos. A gente entra com medo de perder a fé, né? A gente vem entrar mais com medo de perder o juízo. Porque a saúde mental é coisa muito séria. Acho que no segundo ano que eu estava, no meu segundo ano de substituto, 3h30 da manhã eu acordava, todo santo dia. 3h30 da manhã eu estava em pé. E não conseguia mais dormir. Palpitação, fui no cardiologista, fiz um monte de exame, mas com certeza irei infartar e morrer. E ele fez, não tem nada no seu coração, ansiedade. E aí, quando eu cheguei na universidade, eu disse para os meninos, olha, fica mandando mensagem para mim, não, que eu estou olhando mensagem agora só, eu olho uma vez por turno e não vou ficar fazendo, porque eu estou muito ansiosa, eu estou sem conseguir dormir. Gente, 90% da sala se identificava comigo. Eram meninos de 18, 19, 20 anos que tomavam remédio para dormir. E eu não vou falar nem que são só as questões de prazo, não. É o mundo como ele está, né? A gente está sem propósito para viver. É muito difícil levar uma vida sem propósito. Ainda mais quando a gente tem essa ideia humanista que o homem é só parte da natureza e que não tem nada nessa história. E nós temos uma grande narrativa para esse problema, para resolver esse problema. Tá? Graças a Deus passou, estou dormindo tranquilamente, mas precisei passar por esse perrengue. E assim eu consegui entender mais os meninos. E aí muita gente me perguntava, minha irmã me pergunta muito, ela, eu gosto demais desses meninos, não sei o quê, tarará. Os meninos aperreia e fala não sei o quê, e faz meme, e faz um monte de coisa. Mas eu sempre olhava eles com muito amor, porque... E ela perguntou, como que tu ama esses meninos? Como é que tu olha com tanto amor assim? E aí eu falei uma coisa que acontecia. Eu disse, nossa, quando eu olho para eles, parece que eu estou vendo o Caio um pouquinho maior. Gente, quando eu disse isso para ela, e eu sentia isso mesmo, eu olhava para eles e via o Caio um pouco, eu dizia, Caio, daqui a pouco está assim. Eu entendi aquilo que Deus fala, sabe? Quando Ele olha para a gente, Ele não vê mais a gente, Ele vê o Jesus Cristo, Ele vê o Filho dEle. E por isso que o amor é tão grande, por isso que passam tantas coisas, né? Por isso que a gente é encoberto pelo sangue de Jesus dos nossos pecados. Além daqueles livros, algumas outras iniciativas podem ajudar vocês. Eu trouxe aqui a dica da ABC2, sensacional, gente, de curso, de reportagem, de material que eles disponibilizam. É maravilhoso, tem debate de todos os níveis, em todas as áreas. Quem gosta de ciências naturais, quem gosta de física, química, todas as áreas são contempladas. Eu sou agora estudante, né, do Invisible College, estou fazendo aqui, eles formam as pessoas de teologia para a cultura. Então, conversa muito com a cultura e com coisas que estão acontecendo, que a gente passa a entender melhor. Indico muito, tem blog, tem cursos. Eles lançaram um curso agora que está gratuito, gente, que é Maré Alta, que é um curso do Igor Miguel, que é pedagogo, que ele fala de virtudes cristãs para a vida, eu acho que é vida de estudos. Imperdível, imperdível.
Gratuito. Trouxe aqui um site, Teologia Brasileira da Vida Nova, que eu descobri ultimamente, que tem muitos estudos, muitos artigos, falando de temas muito presentes na nossa cultura, e que podem ajudar vocês, tá? Nesse aporte que a gente precisa ter para enfrentar essas quebras de narrativa que a gente tem visto aí pela frente. Por fim, era isso que eu queria... eram essas as histórias que eu queria conversar com vocês e dividir com vocês. E queria agradecer e dizer que eu fiquei muito feliz com o convite de vir aqui, trazer essas outras pessoas que a gente pôde trazer, porque foi um pedido nosso. A gente fez em oração para que a gente pudesse sensibilizar os nossos jovens cristãos a verem a universidade de uma forma diferente. E esse pedido Deus atendeu. E eu queria muito agradecer pela vida do pastor Estevão e dizer que foi sensacional. Ele estava, eu achei de muita dedicação. Ele está lá em uma mesa redonda sobre estudantes de universidade. Quando eu vejo, sim, é ele mais um outro pastor. Gente, que coisa linda ver um pastor se importando com isso, sabe? Ver um pastor que está com jovens, se importar com essa questão. Porque eu acho que isso é um tema que a gente tem que debater, sim, tem que trazer, tem que falar, tem que esclarecer. E eu fiquei muito feliz por isso, por Deus ter atendido esse nosso pedido. E queria dizer para vocês, venham para a universidade, vamos andar juntos nessa pequena história, dentro dessa grande história. E quando vocês chegarem lá, nunca se esqueçam do mandato cultural de vocês, da pequena história que vocês fazem parte dentro da criação da Universidade de Cristianismo, mas mais ainda, da identidade de vocês e da grande narrativa que vocês fazem parte, que ainda não acabou. A gente tem um propósito, que é chegar até o final dela. Deus abençoe muito vocês, cada dia, cada pensamento, a cognição, o centro volitivo. Abençoe vocês e tornem vocês e nos tornem Imago Dei. Muito obrigada, queridos.